Satisfação grande estar aqui, até como carioca, né? Queria iniciar cumprimentando o nosso deputado federal, Luiz Antônio Correia, Célia Dalma, superintendente de logística de cargas da Secretaria de Transportes do Estado do Rio de Janeiro, que está representando aqui o Delmo Pinto, que está lá em Guarulhos brigando pela concessão da Dutra. Nosso prefeito Anal, que já de Seropédica, que já saiu, mas que nos recebeu e colocou aqui, antes da gente começar essa sessão, todos os seus pleitos, né? Os prefeitos de Japeri, César de Mello, Angra dos Reis, meu amigo Fernando Jordão, de longa data. Fico muito feliz de saber que a obra lá já está acabando. E, na verdade, o mérito dele, que teve a ideia, né, de trazer para nós aquele projeto lá da Aquidauã e resolver esse gargalo. Então, a gente foi um mero instrumento para que isso acontecesse. Parabéns, prefeito, né, pela atuação. Ailton Dias, prefeito dessa belíssima Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Em minha homenagem à universidade, eu já conhecia a universidade pela história, pelo nome, pela reputação, mas nunca tinha estado aqui. E eu estou encantado, estou impressionado como esse lugar é bonito, né? Assim, realmente maravilhoso. Então, parabéns a todos que fazem essa importante escola, com números impressionantes hoje, né? Então, mais de 20 mil alunos, um negócio impressionante, que contribui muito para a região da Baixada Fluminense, para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Natália Marcassa, minha secretária de Fomento, Planejamento e Parcerias, lá do Ministério da Infraestrutura, e não tinha cumprimento todos os servidores do Ministério. Eu digo que o Ministério tem ido bem, graças a Deus, e isso se deve ao trabalho dos nossos servidores, dos nossos secretários. São eles que fazem tudo, né? A minha missão é muito fácil. Eu sou o pinguim de Madagascar, aquele do desenho animado, né? Sorri e acende, é só o que eu faço. Porque quem trabalha mesmo são eles. Eles fazem tudo, eles pensam tudo, eles carregam o piano. Eu sou muito grato à equipe que eu tenho, que é uma equipe maravilhosa, uma equipe que faz a diferença. E aí as coisas acontecem, né? Quando eu cheguei aqui, ele me perguntou, ele aqui, que não sei o nome, Renato. O Renato me perguntou, isso aqui vai acontecer? A Rio Santos vai sair? Vai sair. Sabe por quê? Porque a gente é bom de pegar projeto. Eu falo isso com a segurança de quem entregou a BR-163 parada depois de 47 anos, de quem fez a licitação da Ferrovia Norte-Sul depois de 30 anos. Então a gente está entregando os projetos importantes para o Brasil, a gente é bom de entregar projeto e a gente vai entregar a Rio Santos também, né? Porque o Estado do Rio de Janeiro merece a Rio Santos duplicada, pelo menos até a Angra dos Reis, né? Então a minha turma é boa de fazer projeto, é boa de entregar projeto, e nós vamos entregar. Então, vai sair. Cumprimentar o Bernardo Tavares, né, que é o nosso chefe de estruturação de projetos de concessão em PPP para o Brasil, do Banco Mundial. Então, percebam, quem fez a modelagem essa modelagem da Nova Dutra, da Concer, da CRT, modelagem das concessões do Estado do Rio, foi feita numa parceria entre a empresa de planejamento e logística e o Banco Mundial. A empresa de planejamento e logística, o Ministério da Infraestrutura e o Banco Mundial. Por que Banco Mundial? Porque tem experiência, porque sabe fazer e porque atua no mundo inteiro. Então, o que a gente buscou quando a gente trouxe o Banco Mundial? Estado da arte. A gente foi buscar no que há no mundo, o de mais moderno em termos de concessão, para trazer para cá. As concessões que estão sendo desenhadas, da Nova Dutra, da Concer, da CRT, serão as mais modernas do Brasil. Em tudo. Porque às vezes a gente vai ter uma concessão de rodovia e as pessoas pensam que é simplesmente obra rodoviária, que é simplesmente asfalto, duplicação, terceira faixa, passagem inferior. Não. Tem uma quantidade grande de serviços sendo agregados, o que tem de tecnologia de informação, o que tem de monitoramento, câmera de última geração. A cada 500 metros vai ter uma câmera, que vai estar conectada ao centro de controle. Nós vamos estar enxergando tudo em Brasília e conectando isso com as autoridades, com os órgãos de segurança pública. Então, as concessões serão transformadoras para a questão da segurança pública. Imagina o seguinte, nós vamos ter, por exemplo, a Dutra completamente iluminada com LED, toda, de cabo a rabo.
Hoje morre muita gente na Dutra, sabe por quê? Atropelamento. E as pessoas morrem atropeladas porque está escuro. Tem ação porque está escuro. Então, iluminação é vida, segurança pública. Isso vai ser agregado com a concessão. É mais uma das coisas que serão agregadas com a concessão. E o roubo de carga? Problema notório, problema triste que a gente tem que enfrentar. Como é que a gente enfrenta? Monitoramento, tecnologia de informação, câmera, iluminação. Então nós vamos ter uma rodovia extremamente inteligente. Então isso é uma das coisas que a modelagem vai proporcionar. Então não é só a mobilidade, não é só a terceira faixa, não é só a quarta faixa, não é só a duplicação, é mais do que isso. A segurança também, por causa do monitoramento, por causa da iluminação. Então isso vai fazer toda a diferença. E nós fomos nos socorrer com o Banco Mundial para trazer o que tem de melhor, o que tem de mais moderno no mundo para cá, para o Brasil, para cá, para essa concessão. Não poderia ser diferente. O presidente do Rio de Janeiro e o ministro da Infraestrutura também. Então a gente tem que ajudar as pessoas que já trabalham no estado do Rio, que fazem pelo Rio. A gente tem que dar nossa parcela de contribuição. Por isso, nós estamos trabalhando com muito carinho nessa estruturação. E aí, até depois eu vou contar a história, só terminar meus cumprimentos. O Edson Jesus, pró-reitor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, estratégica. Carlos Alberto, obrigado pelo convite. Nosso presidente do Fórum, Desenvolvimento Sustentável da Costa Verde. Uma oportunidade para a gente dialogar, para a gente explicar um pouco do que foi pensado, né? E a lógica é essa: o Ministério da Infraestrutura sempre vai estar com as portas abertas para conversar com todo mundo. A gente tem feito isso constantemente, né? Quem tem acompanhado nosso diálogo, por exemplo, com a categoria dos caminhoneiros, tem visto isso, a gente conversa com eles sistematicamente. Eu tenho 70 grupos de WhatsApp de caminhoneiros, só para você ter ideia. E eu costumo responder boa parte das mensagens que chegam para mim. Dá um trabalho danado, né? Mas eu durmo um pouco, então dá para responder. Mas isso é importante, porque isso tira a aflição, isso às vezes segura uma greve, né? E a gente vem conseguindo aí resultados importantes, né? E tem construindo uma agenda de trabalho também, então na base da conversa. O que a gente veio aqui é bater papo, perceber quais são as preocupações de vocês. Várias delas já estão endereçadas no projeto. As que não estão, nós temos condições de endereçar. E aí eu ressalto, né, e a Célia destacou isso, a importância desse período de audiência pública. A audiência pública não é para inglês ver. Os projetos, normalmente, têm tido muita participação da sociedade e eles têm saído completamente diferente do que eles têm entrado. Completamente diferente. Foi assim na rodovia de integração do Sul, foi assim na prorrogação agora da concessão ferroviária da Malha Paulista. O Brasil vai voltar a ter ferrovia, né? Nós vamos investir aí 30 bilhões de reais em ferrovia nos próximos 5, 6 anos. Né? Então a participação do modo ferroviário na matriz vai sair dos atuais 15% para bater 29%, 30% em 8 anos. Então, só essa prorrogação da Malha Paulista serão investidos 6 bilhões de reais em 5 anos. Então é uma coisa muito significativa. E se a gente pegar as 3 concessões que nós vamos fazer no estado do Rio, nós estamos falando de 15 bilhões de reais de investimento. 15 bilhões de reais investidos no Rio de Janeiro. É muita coisa. É muito significativo. Então, é fundamental que essas concessões elas prosperem. E a gente está fazendo o que tem de melhor em termos de estruturação. Eu queria cumprimentar, então, todos os vereadores aqui presentes, todos os moradores dos municípios da Costa Verde, da Baixada, da região metropolitana, empresários, né, todas as autoridades, todo mundo, então, que nos prestigia e nos dá essa oportunidade de explicar. Eu me lembro bem da concessão da Dutra quando ela nasceu. Me lembro bem pelo seguinte: quando ela nasceu, eu era cadete da Academia Militar das Agulhas Negras, morava em Resende. Vinha para o Rio de Janeiro quase todo final de semana, né? Se eu não tivesse preso na academia, eu descia para o Rio. Estava brincando, eu não era de ficar preso, não era um garoto comportado. Enfim, então descia com frequência, né? E veio a concessão.
Quem lembra quando a concessão veio? Porque às vezes eu vi hoje, até antes aqui da nossa audiência começar, alguém disse: essa concessão nunca nos atendeu, essa concessão é a pior concessão do Brasil, é uma porcaria. Calma, não é assim também. Tentem imaginar o que seria da Dutra hoje sem a concessão. Eu lembro o que era a Dutra antes da concessão. E eu lembro que quando a concessão começou, e a obra começou a ser feita, e terceira faixa, e trechos que foram duplicados, sinalização. Primeira vez que eu peguei a rodovia à noite, quando estava pós-sinalização, pós-concessão, digo: meu Deus, estou numa pista de pouso, parece um aeroporto, tudo iluminado, cheio de olho de gato. Eu tinha ficado muito bom. Então lá atrás, quando ela nasceu, assim que ela começou a ser implementada, aquele negócio fez a diferença. Você pode ter certeza que muitas vidas foram salvas por causa da concessão. Isso fez a diferença. O que aconteceu então? Ela exauriu. E isso a gente tem que ter agora a capacidade de prever, porque o exercício não é fácil, é um exercício muito difícil. Você prevê agora o que vai acontecer nos próximos 30 anos. É um esforço de modelagem absurdo, porque você tem os dados de hoje. Você vai trabalhar com uma série de projeções, né? Mas quando ela veio, ela foi muito bem-vinda. Existem uma série de problemas de modelo na Dutra, né, atual. É por isso, por exemplo, que a população de Seropédica paga pedágio e não tem retorno, porque a 465 não está na concessão, e o pedágio lá era para evitar folga. Essas coisas serão corrigidas. Foi a primeira concessão no Brasil, a primeira rodada de concessões. E quando essa concessão veio, a gente não tinha o conhecimento, a gente não tinha o estado da arte, a gente não tinha a lei de concessões, a gente não tinha agência reguladora. Foi a primeira vez que se fez isso. Então, de lá para cá, nós aprendemos muito. E aprendemos muitas vezes errando. Daí a terceira etapa de concessões, né, federais, que é um fracasso, e que é um passivo que nós temos e estamos tentando resolver. Agora, desse fracasso, nós tiramos muitos ensinamentos, em termos do que o contrato tem que ter, né, de como esses contratos têm que ser modelados, como tem que ser a estruturação, né, enfim, para ter um contrato que dê certo. Porque não adianta fazer um leilão, ser bem sucedido, bater o martelo lá na bolsa, comemorar um bom resultado e ter um contrato depois que não vai atender a sociedade. Isso é muito ruim. E é esse o cuidado que a gente tem que ter. Nós temos que separar nessas horas a questão técnica do populismo, do oportunismo, da questão eleitoral. Esse ano tem eleição para prefeito. E aí é muito simpático bater em pedágio. Eu não quero pedágio no meu município. Não quero pedágio no meu município. Como se as coisas fossem de graça. O fato é, o governo federal não tem dinheiro para investir. Isso é um fato. Nós estamos comprimidos pelo teto dos gastos. Nós estamos comprimidos pela situação fiscal e temos que dar uma demonstração para o mundo que nós temos responsabilidade fiscal. Ao mesmo tempo, nós temos uma necessidade de investir, que não dá para esperar, é premente. Nós precisamos de infraestrutura. E aí nós temos que nos socorrer da iniciativa privada. E a conta tem que fechar. Porque, e aí eu digo, a gente tem que brigar pela concessão. Porque, por exemplo, quando veio a primeira rodada de audiências públicas, teve prefeito que gravou vídeo, e o vídeo chega no presidente, e depois o presidente: meu Deus, o que estão fazendo? Tira o pedágio, não vai ter pedágio. Gente, se eu quisesse modelar uma nova Dutra para agradar o populismo, a gente poderia ter 4 praças de pedágio, o pedágio poderia ser baratinho, como a Dutra é uma caixa registradora, gera muito dinheiro, a outorga ia ser lá em cima, eu ia entrar para a história com o ministro que vendeu a rodovia pelo maior valor da história, iam ser bilhões de reais de arrecadação de outorga, a gente ia meter um dinheirão no caixa. A imprensa ia bater palma, que ia dizer assim: tá vendo? Vendeu por 6 milhões, por 8 milhões, por 10 milhões.
Parabéns, poxa, que vitória. Olha que resultado bom a licitação deu. Baixou o preço. Baixou o preço do pedaço, todo mundo vai pagar barato. Fica todo mundo feliz no dia do leilão. Logo depois que assinar o contrato. Um ano depois, 2 anos depois, vai estar todo mundo triste, porque vai ter engarrafamento, não vai ter iluminação, não vai ter terceira faixa, não vai ter nova descida da serra, não vai ter duplicação da Rio Santos, e a gente vai ter perdido uma oportunidade. E a história não vai nos perdoar. A coisa é muito simples. Não quero praça de pedágio de Barra Mansa. Ok, não vai ter praça de pedágio de Barra Mansa. Vamos deixar só a praça de pedágio de Itatiaia. Tirar a praça de pedágio de Barra Mansa são 8 bilhões de reais a menos de arrecadação, de receita. São 8 bilhões de reais a menos de investimento. Simples assim. Não tem milagre. Não tem mágica. A gente está tentando fazer alguma coisa que seja atrativa, que venha um investidor que tope fazer um investimento, faça bem feito e que tenha o seu capital e o seu risco remunerado. E que ofereça para o cidadão um serviço que ele vai gostar, que ele vai ter satisfação. E nós temos que endereçar os problemas do Rio de Janeiro nessa oportunidade. O que nós vamos fazer? Vamos perder a oportunidade de botar Rio Santos dentro da concessão da Nova Dutra? Por que a gente botou a Rio Santos? Porque a Dutra é a única que tem capacidade, pulmão financeiro para suportar a Rio Santos. A Rio Santos não tem tráfego para suportar uma concessão por ela. E aí tem gente que diz o seguinte: é injusto o usuário da Dutra pagar a Rio Santos. Não é, isso é política pública. Isso é política pública. Eu vou pegar a rodovia que é mais carregada, que gera mais receita, e vou fazer a obra, vou fazer a duplicação, vou levar um investimento, vou levar segurança para aquele segmento onde isso não é possível. Por isso que a gente botou a Rio Santos. E a pergunta é: será que o estado do Rio de Janeiro não merece a Rio Santos duplicada? Será que Angra dos Reis, que tem um potencial turístico enorme, que pode ser a Cancún brasileira, não merece aquele trecho duplicado? A gente não tem que atacar esses gargalos. Nós vamos perder essa oportunidade. Ano passado, no Carnaval, o pessoal lembra muito que a gente foi na 63 porque tinha 50 km de fila de caminhão, e a gente tinha dito naquela oportunidade: olha, vocês nunca mais vão passar por isso, não vai ter mais atoleiro, nós vamos pavimentar o 63 até o final do ano. E fizemos. Só que a gente também veio no Rio de Janeiro, porque naquela época as estruturas de contenção da Rio Santos estavam todas deterioradas, os grampos estavam rompidos, e a gente estava na iminência de ter uma série de deslizamentos. E eu morri gente. E nós fizemos uma série de ações emergenciais para fazer a recuperação daquelas estruturas de contenção. Até quando a gente vai ficar com esse abandono na Rio Santos, já que a gente não tem dinheiro para investir? Então a oportunidade veio com a concessão. Nós jogamos a Rio Santos para dentro da Dutra. E isso é uma coisa realmente criativa, inteligente, e é uma política pública. É o poder de distribuição da política pública. É uma questão distributiva. Eu estou pegando caixa que é gerada pela Dutra e estou jogando na Rio Santos. Isso faz muito sentido. Faz muito sentido. Nós temos lá em Angra uma usina nuclear, mas nós temos um potencial enorme para ser explorado. Enorme. Eu fico imaginando o que vai ser de Angra quando o Brasil tiver, por exemplo, e eu não quero fazer polêmica aqui, mas cassinos integrados com resorts, como tem em Singapura, como tem em Macau, como tem no mundo inteiro. Isso é emprego na veia. Emprego na veia. E a gente está perdendo muito tempo para não dar esse passo. E Angra dos Reis com certeza seria um dos primeiros alvos. Seria um dos primeiros locais, um dos primeiros destinos de investimento. Nós temos um potencial enorme para crescer. Basta usar a potencialidade que está aqui, ó, na nossa cara. Senão a história passa e a gente perde a chance. Né? Para fazer uma modelagem dessa é um esforço enorme, que a gente chega agora, neste momento, para apresentar o fruto do trabalho para a sociedade e para receber as contribuições. Então, o que é feito? Bom, se vai para o campo, se faz uma pesquisa de origem e destino, se faz contagem de tráfego,
se pesquisa a preferência do condutor, se verifica qual é então como que esse tráfego vai se comportar ao longo do tempo, onde que eu tenho gargalo, se faz modelagem, se verifica o seguinte: quais são os pontos de gargalo, quanto tempo a gente passa em cada um dos níveis de serviço, quanto tempo eu tenho de nível de serviço D, de nível de serviço E, que é aquele trânsito parado, onde que engarrafa, como é que eu resolvo isso, onde tem acidente, onde tem atropelamento, para a gente depois partir para o projeto de engenharia. Então agora vamos projetar. Vamos projetar a nova descida da serra, vamos projetar a via marginal, vamos projetar a duplicação, vamos projetar a quarta faixa, vamos ver quanto é que a gente vai gastar de desapropriação. Porque veja, fazer qualquer coisa aqui nessa região que é extremamente conurbada é caro. Fazer uma quarta faixa aqui vai ser caro, porque qualquer quarta faixa aqui vai ter desapropriação, etc, etc, etc. Vai ter negociação, tem que falar com as pessoas, os terrenos às vezes valem mais, não sei o quê. Então, leva tempo, é caro, etc. Então nós temos que precificar isso. Quanto que esse troço vai gerar de receita? Quanto vai gerar de despesa? Quanto é que é o custo de operação? Como é que instrumentos contratuais eu posso usar? O que tem de mais moderno no mundo em termos de operação, em termos de CFTV, em termos de faixa reversível, enfim, em termos de free flow, pagamento automático de pedágio, pagamento por quilômetro rodado, o que a gente vai agregar de tecnologia de informação, tá? Então isso tudo é pensar. A gente tem que desenvolver um modelo econômico-financeiro, ver se essa conta fecha, porque investidor nenhum no mundo faz caridade, ninguém vai aqui também jogar dinheiro fora. O cara só vai entrar se ele perceber que a remuneração é compatível com o risco que ele vai correr. E tem que ter uma estrutura contratual, né, que faça sentido. Então, desgraçadamente, uma concessão envolve um modelo técnico, um modelo operacional, um modelo econômico-financeiro e um modelo jurídico. Então é algo muito multidisciplinar. E aí nós tivemos, né, nós contamos com o apoio do Banco Mundial desenvolvendo isso para nós. Então observe que é um trabalho grande, né, um trabalho importante. E a gente não podia pensar a Nova Dutra sozinha. Então nós trouxemos a Rio Santos para cá e nós tínhamos que pensar outras coisas. Por exemplo, qual é o principal problema de infraestrutura do Rio de Janeiro hoje, na visão de vocês? Para mim, o principal problema de infraestrutura do Rio de Janeiro é o arco metropolitano do Rio. É a 493. É a ligação lá de Itaguaí até a Maneira. Então nós temos que dar uma solução para isso. Qual é a solução que nós vamos dar? Vamos jogar isso dentro da concessão. Porque vai vir um privado, com fôlego, que vai fazer o investimento lá, que vai substituir toda a iluminação pública, que vai botar monitoramento. Na concessão vai vir o investimento para a Polícia Rodoviária Federal, então a gente aumenta o monitoramento, aumenta o policiamento, melhora a iluminação, sem falar nas questões de segurança viária, sem falar na duplicação, na conclusão de obras de áreas especiais, nas passagens inferiores, né? Nos dispositivos de acesso, enfim. Aí vem a questão, pô, mas onde é que eu vou pendurar esse arco metropolitano do Rio? Que concessão nós vamos botar? Vamos botar na CRT. Vamos botar na Rio Teresópolis. Que não vai ser só a Rio Teresópolis, porque não faz sentido eu ter uma concessão de 100 e poucos quilômetros com uma praça de pedágio. Não. Então nós vamos botar pequeno, nós vamos botar isso na Rio Teresópolis. Só que aí nós vamos ter uma dificuldade de caixa, e aí veio a ideia. Por isso que alguns perguntam, a Baixada Fluminense ficou fora da nova Dutra. Ficou fora da Dutra. Ficou fora da Dutra, não ficou fora da concessão. Porque o que nós fizemos? Então, do Marco Zero até a Viúva da Graça, nós jogamos para dentro dessa concessão da CRT, porque dá fôlego financeiro para a gente pegar o arco metropolitano do Rio, e ela, então, é agregada na Rio Teresópolis. Para o usuário, que diferença isso faz? Nenhuma. Porque aí, o que acontece? O cara que paga hoje lá o valor na Viúva da Graça vai pagar menos para a modelagem que nós estamos fazendo. O que nós estamos falando? Só a Nova Dutra, 32 bilhões de investimento. 32 bilhões de investimento, nela toda. Só que o usuário vai sair do Rio de Janeiro e vai chegar em São Paulo pagando 20% menos de tarifa. São 20% menos de pedágio.
Menos. Nós estamos falando de geração de emprego pesado. Quanto é que a Dutra vai gerar de emprego? Só a Dutra, 10 mil empregos. Isso vai fazer muita diferença para o estado do Rio de Janeiro, para os municípios do Rio de Janeiro. Quanto vai gerar de arrecadação de ISS? 3 bilhões de reais. Aí tem algumas coisas que aparecem, legítimo, mas a gente tem que pensar. Por exemplo, é uma sacanagem, porque a concessão, tem a concessão, as pessoas batem, se acidentam e vêm para o hospital do meu município, vai sobrecarregar a minha rede de saúde. Calma lá. Primeiro, se a gente vai fazer quarta faixa, se a gente vai fazer terceira faixa, quarta faixa, duplicação, iluminação, se a Dutra vai ter LED de cabo a rabo, vai ter menos acidentes. Então vamos diminuir o número de acidentes. Só para você ter uma ideia, nas concessões que nós temos, nas rodovias concedidas de 2011 a 2018, a redução do número de acidentes foi de 28%. A redução do número de fatalidades, 46%. Segunda coisa, a gente aumenta muito a arrecadação de ISS. Então nós estamos aumentando a arrecadação dos municípios. Isso é importante. Estamos tratando aí os principais gargalos. Aí eu vi aqui a apresentação da série sobre as proposições do Rio de Janeiro. Isso é legal, porque é o seguinte, este é o momento de fazer proposições. É exatamente este momento. E aí, quer dizer, uma coisa que ela colocou, né? Poucos pagam muito, é verdade. Pouca gente tem noção, só 10% dos usuários da Dutra pagam um pedaço, você sabia disso? 10% dos usuários da Dutra pagam um pedaço. 90% não pagam. Por quê? Porque a maioria do tráfego da Dutra é entre praças de pedágio. De um município para outro que não chega a passar por praças de pedágio. Então a gente precisa trazer um pouco mais de justiça tarifária para a Dutra. Isso vai acontecer ao longo do processo. Nós já estamos dando os primeiros passos para isso. Porque na área metropolitana, na região metropolitana de São Paulo e na região metropolitana do Rio de Janeiro, a gente vai ver conflito. Que é o pagamento automático, eletrônico. O que acontece? O cara vai entrar na rodovia, vai entrar na via expressa, vai ter o código, a gente vai adquirir o dado da placa dele e ele vai pagar por quilômetro rodado. Teve uma confusão agora em Guarulhos. Confusão. O prefeito de Guarulhos disse: não aceito praça de pedágio de Guarulhos. Não tem praça de pedágio de Guarulhos. Lá tem uma via expressa, tem o free flow. E nós vamos botar lá R$1 bilhão em vias marginais. Então o que acontece? O cara que não quiser pagar pedágio, ele vai usar a via marginal. E vai estar melhor a via marginal, que hoje ele gasta 37 minutos para fazer São Paulo. Guarulhos ele vai gastar 22. Se ele quiser pegar a via expressa, ele vai gastar 14. E vai pagar pelo que ele usar na rodovia. Como é free flow, paga o quilômetro rodado, ele vai pagar R$1,50. Na marginal ele não paga. Na marginal não paga nada. Isso vai acontecer no Rio de Janeiro também. E um dos pleitos do Rio de Janeiro, da Secretaria de Transportes, foi mais marginais, mais terceira faixa. E nós estamos atendendo. Então nós já colocamos os 30 quilômetros de marginais para dentro e estamos vendo onde é que cabe mais marginais. As marginais são importantes para acabar com uma preocupação que ele colocou antes que eu não sei o nome dele. Caio. Poxa, mas se os moradores entre municípios, então ele vai pela marginal, para não pagar o pedágio. Quando não tiver jeito